tudo bem? Sou estudante de Engenharia de Telecomunicações na UFSJ, no campus Alto Paraupeba, no CAP. Hoje aqui, gente, eu venho aqui para apresentar para vocês como que funciona a fibra ótica, os conceitos básicos, como foi criada, entendeu? A história, como que hoje em dia ela atua no mercado, como que o sistema físico dela que funciona, beleza? Então, galera, a história. Em 1870, muito antes de Turing, que foi o criador do computador moderno, que é parecido com o que a gente utiliza hoje em dia, muita gente, a maioria dos físicos e tal, cientistas, pensavam que a luz era indobrável, retilínea e constante. Porém, John Tyndall, um físico britânico, provou o contrário. Só que esse assunto voltou só muitos anos depois a ser discutido. O assunto voltou mais ou menos quase 100 anos depois, por volta de 1952. Neste ano, o físico indiano Naren Kapani começou a estudar sobre a singularidade e a reflexão total interna da luz. Suas pesquisas, o indiano buscava um material que tivesse o menor índice de refração para assim conseguir algo que funcionasse como um espelho. Então, galera, faltava só encontrar um material com as características refratárias do vidro e a variabilidade de como se tivesse um fio de cobre, utilizado na época para a comunicação. Então, 3 anos depois, com as pesquisas dele, Naren Kapani, lá por volta de 1955, ele cunhou a expressão fibra ótica e patenteou a invenção, que é utilizada até nos dias de hoje. No entanto, ele só imaginava utilizar isso no ramo da medicina. Foi quando outro físico chinês, o Charlie Kao, teve a ideia de usar as fibras óticas na transmissão de chamadas telefônicas. Aí a gente já vem para a área de telecomunicações. Produzida desde os anos 60 comercialmente, a primeira rede telefônica com essa tecnologia foi inaugurada em 1973, nos Estados Unidos, onde começou a disseminar para o mundo inteiro a tecnologia de fibra ótica. Até então, era uma tecnologia não era conhecida. Por volta de 1988, o primeiro cabo oceânico foi instalado, dando início à comunicação muito mais veloz, muito mais rápida na época, com aproximadamente 40 mil conversas simultâneas telefônicas. Então, galera, o que realmente é a fibra ótica? Então, a fibra ótica são filamentos flexíveis, fabricados de material transparente, como os fibras de vidro ou plástico, são utilizados no meio de propagação da luz. As fibras óticas são geralmente muito finas, como se fosse um fiozinho de cabelo. E apenas alguns espessuras, bem fininha mesmo, bem fininha. Mas elas podem ter vários quilômetros de comprimento, vários. As fibras óticas têm diversas aplicações, sempre transmissões de dados as mais comuns. A fibra ótica hoje em dia é conhecida mais em transmissões de dados, basicamente isso, telefonia, internet, transmissão de dados em geral. Então vamos falar um pouco agora sobre a física da fibra ótica. As fibras óticas são formadas por um núcleo transparente de alto índice de refração, revestido por camadas plásticas transparentes, cujos índices de refração é mais baixo que o núcleo. O fenômeno físico que permite a utilização da fibra ótica é a reflexão interna total da luz. Para que ocorra a sua refração interna total, a luz é emitida no interior do núcleo da fibra ótica, em um ângulo mínimo de incidência chamado ângulo limite. Medindo em relação à interface entre o núcleo e o seu revestimento, tal ângulo permite que a luz sofra sucessivas reflexões internas no seu interior. Fibra ótica sem que ela escape. Dessa forma, a luz pode ser propagada por longas distâncias. A fibra ótica também pode propagar mais de uma cor, o seu comprimento de onda em seu interior. Esse processo é chamado de multiplexação. Permite que mais informações sejam transmitidas simultaneamente ao longo de uma única fibra ótica, como os dados de internet, telefone, televisão, algo que não pode ser feito com os meios convencionais. Então, galera, a fibra ótica, por isso que ela é muito rápida, ela consegue passar várias frequências dentro de um único cabo. Galera, para vocês entenderem melhor como que funciona, a fibra ótica, ela é basicamente a luz, ela transmite luz, entendeu? Dentro dela, e dentro disso transmite dados, a luz transmite dados. Então, como que funciona? Antigamente a gente usava o cabo power metálico, que é aquele de telefone convencional.
Antigamente sempre tinha um ponto a ponto. O cara ligava a chamada de cá, ligava de cá e fazia conexão do telefone. Então tinha que ter pelo menos 2 fios para fazer a conexão telefônica para fazer as chamadas. Com a fibra ótica, um único cabo, você pode ter milhares de conexões dentro de um único cabo, transmitindo dados juntos. Entendeu, galera? Então, como eu falei anteriormente, para que serve? Transmissão de dados. Basicamente, vou falar assim, hoje em dia o mais utilizado é na transmissão de dados. Que pode transmitir dados internet, telefone, televisão, rádios, qualquer tipo de transmissão de dados. Entendeu? Muito utilizado também em sensores, entendeu? Porque ela tem uma precisão muito mais rápida que um convencional, cabo de cobre, entendeu? Então, só que tem uma coisa, toda tecnologia tem as suas vantagens e suas desvantagens. Então, a fibra ótica a gente vê muita vantagem na velocidade de transmissão. A gente consegue uma velocidade muito grande, muito grande, entendeu? Superior a 40 gigabits por segundo numa única fibra. Também, resistência, ela também tem uma ótima interferência eletromagnética. Os cabos de fibra ótica são feitos de materiais dielétricos. Então, a propagação da luz do seu interior desse modo não sofre interferência alguma com ondas eletromagnéticas, que o que ocorre com os cabos de par metálico e com o sistema de rádio micro-ondas e tal. Então, a fibra ótica tem essa capacidade que os outros meios de comunicação não têm. Também, ela tem baixa atenuação de sinal. O que é isso? Ela consegue transmitir informações com pequenas percas. Vamos supor, pode ter um cabo muito grande com a perca muito menor. Pra você ter noção, você pega um cabo de internet no convencional, você vai transmitir aí num cabo diretamente 100 metros. Com a fibra ótica você pode chegar a 20 km sem perca alguma. Entendeu? Coisa que no cabo par metálico ocorre. Então, outras coisas também que é muito bom na fibra ótica. Custo é muito barato, comparado aos cabos, os fios de cobre. Também evitando esse negócio de roubo e tal, porque fibra ótica ela é bem barata, não tem cobre. Então, ela é barata, ela é leve, e uma única sistema de fibra ótica você consegue transportar muitos dados, tirando assim a rede par metálica, que você precisa de um cabo imenso, um cabo com muitos fios. A fibra ótica, uma única fibra, consegue atender os requisitos mínimos aí para a necessidade. Então, galera, também a vida dela útil é muito grande. Então, a estimativa mais ou menos, você usando o uso contínuo dela, é 100 anos. Intermitente, 100 anos, estimativa, mas isso aí pode variar um pouco para menos, um pouco para mais. Entendeu? Então, galera, uma outra vantagem é o espaço. Ela usa um espaço muito menor, entendeu? Comparado aos cabos par metálicos. Porque até nos dias atuais a gente utiliza ainda aqui no Brasil cabos par metálicos. Só que os cabos são subterrâneos, então eles têm um peso, ou nos postes, os cabos têm um peso muito maior. A fibra ótica, você elimina aquele tanto de cabo com uma única fibra, você faz o serviço daqueles todos os cabos. Entendeu? Então, ela consome um espaço muito menor, tem uma taxa muito alta de dados, transferência de dados. Então, uma dessas vantagens são essas aí citadas anteriormente. Agora, desvantagem. Tudo tem desvantagem, né, gente? Então, fragilidade. Uma grande desvantagem da fibra, principalmente no modelo monomodo, ela é muito frágil. Ela pode se romper, ela não pode ser dobrada de qualquer jeito. Entendeu? Elas não são tão maleáveis quanto os cabos par metálicos, você pode dobrar que vai funcionar normal. Ela tem que ter uma angulação correta, entendeu? Então, galera, vamos falar agora de uma outra desvantagem. Segunda desvantagem. Distância. Apesar dela conseguir fazer um longo caminho, percorrer um longo caminho sem precisar de repetidores de sinais com ela, se você for fazer um projeto muito espesso, muito grande, um exemplo, a interligação submarina, Brasil e Europa. Você vai precisar no meio do caminho dela colocar vários repetidores para não ter aquela perda de intensidade da luz, entendeu? Ele vai repetindo a luz, entendeu? Então é uma desvantagem. Até no momento assim que a gente achou assim mais interessante de desvantagem essas duas, mas comparando com os outros meios, ela ainda acaba superando. Então, galera, como eu dito anteriormente, a velocidade da fibra ótica, ela consegue tranquilamente passar de 10 a 40 gigabits por segundo, entendeu?
e muito mais que isso, entendeu? Ô, galera, então o mais interessante que a gente utiliza e vê na fibra ótica hoje em dia, a tecnologia, é a quantidade de dados que ela consegue transportar num único cabo. Então, ela consegue imensamente transportar tranquilamente aí vários terabits por segundo de quantidade de tráfego. Galera, então basicamente como que é feita a fibra ótica? Falando de novo, mas como é feita? Hoje em dia, atualmente, a fibra ótica, os materiais mais comuns utilizados na construção da fibra ótica é a sílica. Vamos popular, óxido de silício, entendeu? É o óxido de silício. No entanto, alguns apoios de aplicação desejados, outros materiais podem ser empregados na construção, como vidros, derivados do flúor e alguns elementos da família dos calcogênios, como o enxofre. Então, a fibra ótica é feita de várias maneiras. Então, galera, com esse material que eu acabei de citar, cada das aplicações ela pode ser usada um material diferente. Então, eu vou falar um pouco da transmissão de dados, como que funciona a fibra ótica do provedor, da operadora até a sua casa. Entendeu? Como que funciona isso? Fibra ótica, gente, nada mais tem vários modos. A maneira mais utilizada da fibra ótica atualmente é em provedores de acesso à internet e grandes operadoras no mundo inteiro. Então, a fibra ótica, vou falar um básico como que funciona do provedor até a sua casa. Que a galera tem muita dúvida também como que é a fibra ótica, como que funciona, a gente já explicou anteriormente, mas como que realmente a parte prática, como que ela chega na sua casa. Basicamente, o requisito mais utilizado com a fibra ótica é em provedores de acesso à internet e grandes operadoras. Então, como que funciona? Eu vou pegar um exemplo aqui simples, como que funciona fibra ótica do provedor até na sua casa, como você vai transferir os dados e tal. Então, galera, a gente precisa da OLT, que é a fonte de luz. Ela vai gerar a luz pra gente. Hoje, com vários tipos de laser modernos, vários funcionamentos. Então ela vai sair lá do provedor de acesso, vai vir um cabo de fibra ótica diretamente, que a gente chama de backbone, e ele vai chegar na caixa de atendimento no poste, que ela vai atender o cliente. Dali, da caixa até no cliente, é uma fibra que é chamada drop. Isso aí você pode encontrar na sua residência. É aquele cabinho preto, que ele parece que é 3 cabinhos juntos, mas só tem uma fibra ótica ali. O resto é proteção, porque como a gente já diz anteriormente, ela é muito, ela não é tão maleável, então aquilo ali é a proteção sobre a fibra ótica. O cabo drop chega no aparelho que chama ONU na sua casa. A ONU ela vai pegar aquela luz recebida lá da OLT e vai converter novamente em tecnologia Wi-Fi ou tecnologia cabeada, que é a rede metálica e tal. Então, basicamente, que funciona? Sai lá do provedor de acesso até na casa do cliente. A transmissão do provedor até na casa do cliente é feita através de luz, do único feixe de laser. Entendeu? Então, a tecnologia funciona assim. A FTTH, mais utilizada no mercado, principalmente aqui no Brasil, ela é fibra ótica até na casa do cliente, de ponto a ponto, do provedor até na casa do cliente. Já a FTTX é a tecnologia que sai a fibra ótica, vai até o backbone. Do backbone, ela vai um cabo de rede, isso convencional que todo mundo está acostumado a utilizar, até no roteador do cliente. Entendeu? Então, essas duas tecnologias são as tecnologias mais utilizadas pelas grandes operadoras e pelos pequenos provedores de acesso. Beleza, galera? Se alguém ficou com alguma dúvida aí, faz um comentário aí que a gente responde. Pessoal, então agora vamos falar um pouco sobre a história da fibra ótica no Brasil. Antigamente, para você fazer uma ligação, porque antigamente não tinha esse negócio de internet, todo mundo sabe disso. Antigamente era telefonia. Pode perguntar para os seus pais, seus avós, como que funcionava. Mas basicamente, para você fazer uma ligação interurbana ou internacional, era a coisa mais difícil que existia. Demorava muito tempo, muito tempo mesmo, entendeu? E era muito cara. Além disso, a ligação era muito mais cara, porque gastava mais da tecnologia antiga, entendeu? Então também a fibra ótica entra nesse princípio de baratear os custos. Mas assim, o que acontece? O puxamento na Unicamp da primeira fibra ótica no Brasil em 1977 simbolizou o sucesso em um grande projeto para a modernização das telecomunicações no país.
colocando em execução anos antes numa parceria entre governo, universidades e parcerias nacionais. Mas com isso, o Brasil tinha que melhorar a tecnologia. Não poderia ficar essa espera, essa longa demora, ainda mais para as empresas. Precisava fazer ligações internacionais, interestaduais, interurbanas e tal. Então o que aconteceu? Aconteceu o primeiro puxamento de fibra ótica na Unicamp. Primeira fibra ótica implantada no Brasil. E ela foi funcionar em 1977. Simbolizou o sucesso um grande projeto moderno das telecomunicações no país, colocando em execução anos antes uma parceria entre governo, universidades e empresas nacionais. Até que em 1970 a fibra ótica que permitia a transmissão de dados, sinais luminosos, seria eleita para substituir os fios de cobre, que eu disse anteriormente, fazer a substituição de toda a rede de par metálicos e redes micro-ondas, que é radiação restrita. Durante o mesmo período, no Brasil, o governo militar defendia o setor de telecomunicações como estratégico para a integração e desenvolvimento nacional. Então, gente, a telecomunicações é uma coisa que desenvolve as nações, desenvolve as sociedades. Em 1965, o governo criou a Embratel para realizar a conexão entre as regiões do país e o fundo destinado 30% do valor de todas as contas telefônicas para as políticas de tecnologia e industrial no setor. Em novembro de 1972, o governo criou a Telebrás, com atribuição de planejamento e implantar a operação do Sistema Nacional de Comunicações. O órgão assumiu o controle da Embratel, que foi criado anteriormente, das operadoras estatais, num monopólio. Primeiramente, ocupado uma rede nacional de pesquisas, que estão em todas as universidades do país, a rede interligada. Com isso, foram os primeiros locais a aderirem ao sistema de fibra ótica, a interligação, para a comunicação de dados entre elas. Porque antigamente, a internet que a gente utiliza hoje em dia era muito cara e era encontrado principalmente nas universidades, entendeu? O pessoal, vamos falar em casa, era muito difícil, raramente ter um telefone, mas quando tinha, era muito caro as ligações e tal, ter um telefone, entendeu? Então, a rede foi implantada inicialmente nas universidades. Fizeram os backbones, que é como eu tinha dito anteriormente, os cabos que interligam, os cabos principais de fibras óticas, que interligam as regiões. E foi um grande avanço criar a Telebrás. E a tecnologia foi cada vez melhorando, aprimorando, que hoje em dia a gente tem fibra ótica em tudo quanto é lugar do nosso país. Você pega uma cidadezinha com 3 mil habitantes, uma cidadezinha com 2 mil habitantes, já tem fibra ótica, entendeu? E cada vez o assinante, que é vocês clientes, estão cada vez mais conectados e necessitando de uma banda maior de tráfego de dados. Por isso que a tecnologia sempre está desenvolvendo. Entendeu, galera? Então é isso. Eu agradeço vocês que assistiram o vídeo até agora. Obrigado. Até a próxima, galera.